Olá, seja muito bem-vinda ao GestaCast, o podcast da gestante com o Dr. Meus Alex. Aqui nós discutimos temas que ajudam gestantes a ter uma gestação saudável e bem-sucedida. Meu nome é Meus Alex Júnior. Meu nome é Dr. Meus Alex, sou ginecologista e obstetra. E o nosso tema de hoje é o seguinte: como escolher um bom profissional de saúde para acompanhar a mulher no pré-natal. Bom, eu escolhi aqui algumas perguntas recorrentes no Instagram dele. Se você não segue, recomendo você seguir, @10meusalex. E vamos começar. E aí, doutor, quais tipos de profissionais que existem? Na verdade, essa é uma pergunta que hoje faz muito sentido. Na verdade, nós temos, na minha classificação, 3 tipos de profissionais. O primeiro é aquele profissional que não vale nem a pena comentar. É aquele profissional que tem apenas o título, seja ele médico, seja ele enfermeiro, que não tem compromisso nenhum, nem com a própria medicina, muito menos com as pessoas. Ou seja, aquele profissional que se forma, ele tem apenas o diploma. E a partir daí, ele não estuda mais nada. Ele não se preocupa em se aperfeiçoar. Esse aqui eu não vou comentar. E os outros 2 tipos de profissionais. Nós temos os profissionais comprometidos e diferenciados, e nós temos os profissionais não comprometidos. São aqueles profissionais comuns, aqueles que geralmente seguem as receitas de bolo. E hoje é um grande problema no pré-natal, é porque está cheio, repleto de profissionais receita de bolo. E o que é isso? São aqueles profissionais que fazem tudo igualzinho para todas as gestantes. É aquele que chega, passa a mesma dose de sulfato ferroso para toda gestante que aparecer, aquele que passa o ácido fólico, enfim, ele faz tudo como manda a regra, sem individualizar o atendimento. Eu vejo muitas clientes ou pacientes que chegam, têm uma deficiência clara de uma determinada vitamina, mas esse profissional, por não estar na receita do pré-natal, ele não solicita esse exame. Conclusão: a paciente tem um problema na gestação por uma falta de quê? De um comprometimento e uma diferenciação desse profissional. Ao contrário do profissional, que esse é excelência. E esse, infelizmente, é muito raro hoje. Que é aquele profissional comprometido e diferenciado. Comprometido com o quê? Além da sua profissão, ele está comprometido principalmente com a gestante. Ele se preocupa com a gestante. Esse profissional fala no pré-natal da importância do lado emocional. E hoje é extremamente importante e imprescindível que se fale sobre as influências das emoções durante o processo de pré-natal. Esse profissional é comprometido, ele se preocupa com cada realidade da gestante. E ele está sempre, sempre se comprometendo em estudar e buscar coisas novas. Então, a princípio, eu quero dizer que existem esses 3 profissionais. E o que eu estou querendo dizer para você é que procure sempre esse primeiro, que é o profissional comprometido e diferenciado. Muito bem, doutor. Como que você descobriu isso? Na verdade, eu descobri ao longo dos 15 anos de formado em medicina. E eu até confesso que eu fui um desses no início da minha carreira. E o que é que acontece? Ao longo do tempo desses 15 anos de acompanhando pré-natal, acompanhando pessoas na saúde, eu percebi que o resultado do pré-natal está muito vinculado ao profissional que acompanha. Eu vi muitas vezes pacientes com problemas que poderiam ser completamente resolvidos se esse profissional que estivesse acompanhando, primeiro, tivesse comprometido com ela. E segundo, tivesse sempre antenado e atualizado, porque existem hoje programas, processos e propostas terapêuticas que fazem com que a gestante tenha um sucesso maior na gestação. Vou dar um exemplo. Hoje é imprescindível, indispensável a suplementação da vitamina D na gravidez.
Só que, infelizmente, a maioria dos profissionais nem sabem os benefícios da vitamina D. E isso acontece o que com a gestante? Além dela, o problema no bebê quando nasce. A vitamina D, entre muitas outras coisas, favorece a imunidade do bebê. O bebê que nasce e tem problemas recorrentes respiratórios, como por exemplo asma, gripa com facilidade, muito provavelmente a mãe está insuficiente de vitamina D. E essa suplementação durante a gravidez vai prevenir tudo isso. Isso é um exemplo, né? Então, ao longo do meu tempo de formado, acompanhando gestantes, eu percebi que pacientes que estão acompanhadas com profissionais comprometidos têm grandes chances e muito maior o percentual de ter sucesso na sua gravidez. Foi na prática, né? Você se lembra de alguma história em que isso foi importante para você? Bem, na verdade eu lembro de algumas histórias. Lembro uma história que essa me marcou porque aconteceu comigo. Nessa época eu trabalhava no Sistema Único de Saúde, o SUS. Eu era médico do PSF, onde eu iniciei o meu trabalho. E nos primeiros 3 meses eu fazia tudo o que era preconizado e mais um pouco. Eu fazia os meus atendimentos, eu dava as minhas palestras educativas. Só o que é que aconteceu? No PSF, como todo programa de saúde voltado para o SUS, para o público, existem metas. E essas metas estão atreladas simplesmente, somente à quantidade. E o que é que aconteceu comigo? Com 3 meses, eu não conseguia bater as metas. Então, as metas eram, por exemplo, fazer 400 atendimentos mês. E quando eu chegava lá, eu não batia essas metas. E quando deu o 3º mês, eu fui chamado pela minha coordenadora e ela chegou para mim e disse: Dr. Meusi, nós estamos aqui com um probleminha. Eu disse: qual é o problema? Ela disse: você, em comparação com outro médico que ela citou e me mostrou, você faz a metade do atendimento desse outro médico. E eu olhei e disse: mas as pessoas estão reclamando? Ela: não, ninguém reclama. Pelo contrário, as pessoas dizem que o senhor atende perfeitamente, mas nós precisamos bater as metas. E ela me comparou, infelizmente, para um outro profissional que eu considerava não comprometido. É aquele profissional que estava preocupado só em bater as metas do SUS. Conclusão: naquele momento eu me senti um pouco frustrado, porque eu sabia que eu estava fazendo tudo que eu poderia fazer, porém não estava agradando o meu gestor, sendo reconhecido. E o que é que aconteceu? Infelizmente, eu tomei a decisão de agir igual à maioria dos profissionais. Então eu comecei a atender de forma rápida e atender de uma qualidade não tão boa como eu deveria. De forma rasa, né? Isso. Conclusão: em pouco tempo eu acabei saindo do PSF. Eu não sabia por quê, mas na verdade estava batendo com os meus valores. Eu não estava conseguindo entregar o que eu deveria entregar. E aquilo aí me marcou muito. E eu fui chamado até do doutor Ligeirinho, né? E isso a gente até ri hoje, mas eu confesso que há um certo tempo eu fiquei muito mal com isso. É o doutor que atende rápido e para mim foi péssimo. Mas aí eu tive grandes aprendizados com isso. Com certeza. E me diz aí, doutor, por que escolher um profissional desse tipo, comprometido e diferenciado, é importante para o sucesso da gestação? Como eu falei anteriormente, eu vou reforçar isso. Um dos 3 pilares do sucesso para uma gestação formidável é escolher o seu profissional que está lhe acompanhando. Isso é imprescindível. Isso em todas as áreas, né? Você tem pedreiros bons, pedreiros ruins. Você tem advogados bons, advogados ruins. Nós temos jogadores, falar de futebol no Brasil, jogadores de futebol bons e jogadores de futebol ruins. Também é assim na medicina. Infelizmente há uma cultura
é importante eu frisar isso para você que está me assistindo, de achar que todo médico é igual. E eu quero dizer a você que não existe isso. Nem todo médico é igual. Médico é igual a qualquer outro profissional. Existem os bons, existem os ruins. Ainda digo mais, existem os péssimos. Infelizmente, isso existe. E ele é diretamente proporcional, está diretamente ligado ao resultado da gestante. Se ela fizer tudo, mas tiver uma orientação errada do profissional, pode ter certeza que essa gestação tem grandes possibilidades de dar errado. Com certeza. Né? Então essa é a importância. E por que a gestante precisa investir nisso? Por que a gestante precisa investir nisso? É da mesma forma que eu sempre digo. Invista em saúde ao invés de você gastar com doença. Necessitar e ser obrigado a gastar com doença. Tem pessoas que dizem assim: ah, doutor, isso aqui é muito caro. Eu vou pro SUS, que tem no SUS. Barato, é de graça, né? E eu quero dizer que isso pode custar muito caro. Você já ouviu aquela história de o barato custa caro? Aqui, escolher o seu profissional de saúde que lhe acompanha, que acompanha o seu pré-natal, que está com a sua saúde do seu bebê nas suas mãos, é responsabilidade sua. E isso, como eu falei, está diretamente relacionado ao sucesso do pré-natal. Muitos problemas podem ser evitados e resolvidos simplesmente quando um profissional de excelente qualidade, ele intervém, ele sabe exatamente que aquilo precisa ser tratado, precisa ser abordado de uma forma diferente. E isso a gestante precisa investir nisso. Ok. Então vamos lá. E se a gestante não fizer isso, não fizer esse investimento, não tiver essa consciência de escolher o médico preparado para acompanhar seu pré-natal, o que é que pode acontecer? Bem, o que pode acontecer é o que eu, infelizmente, encontro hoje, muitas vezes no meu consultório, todas as semanas, que é a perda do bebê, né? Você pode até ter uma perda do bebê durante a gestação. E isso é muito caro. Isso é muito caro. Na verdade, é incalculável, né? Outra coisa, você pode ter um agravamento de um problema de saúde que poderia ser resolvido se o profissional estivesse comprometido com você. Eu vou dar um exemplo. 50% das gestantes que desenvolvem uma pré-eclâmpsia, uma pressão alta durante a gestação, irão desenvolver isso pós o parto. E isso acontece por quê? Porque a gestante, ela não foi orientada que precisa tomar medicação antihipertensiva também depois que faz o parto. Então a mulher tem uma pressão alta durante a gestação, o profissional dá medicamento para ela, para acompanhar essa pressão. Só que quando ela tem o nascimento, acaba o pré-natal. Ela não volta para o profissional. Conclusão, ela deixa de tomar o remédio da pressão. Conclusão, o seu corpo sofre e ela vai ter lesões irreversíveis. E se ela tivesse um profissional que orientasse ela, que acompanhasse depois do parto, que isso é o ideal, pelo menos uma consulta pós-parto, ele ia dizer: não, vamos continuar a sua medicação e vamos acompanhar. E a partir daí, irá fazer o que nós chamamos de desmame, que é a diminuição da medicação até mais ou menos entre 4 e 6 meses, onde a gestante está completamente normal das influências e passou as influências do parto. Então ela pode desenvolver, Júnior, a pressão arterial, depois virar hipertensa, porque ela teve uma má condução do seu pré-natal por conta de um profissional que não sabia disso. Ele pode até saber, estudou na faculdade, mas não estava comprometido com a paciente.
Então você considera que onde as gestantes mais erram no seu pré-natal é nesse aspecto ou tem mais outros erros crassos? Eu vou dizer que o que ela mais erra é em esperar e não se responsabilizar em escolher o seu profissional. Elas erram, no postinho só tem esse profissional. E ela vai lá, vai pro postinho. Ela começa o pré-natal com um profissional, de repente esse profissional sai, entra outro, ela vai para outro, que não conhece a história dela. Enfim, ela não tem a autorresponsabilidade de dizer: quem escolhe o profissional que vai me acompanhar sou eu. Ela espera que o SUS, que o prefeito, que o secretário de saúde arrume um profissional para ela. Ela coloca a vida dela e do seu bebê nas mãos de outras pessoas. E isso é onde ela mais erra. Ela precisa e merece escolher um excelente profissional para acompanhar ela. Sem falar que é a vida dela e do bebê que está em jogo. Então ela não pode deixar a vida dela e do bebê nas mãos de pessoas não comprometidas e muitas vezes incompetentes, que não estão preocupados com ela. Concordo em gênero, número e grau. Então me diga o seguinte, como fazer isso, como escolher um profissional de qualidade, como se autorresponsabilizar se a gestante não tem dinheiro. Muitas vezes não se a gestante não tem dinheiro, né? Eu vejo muita gente dizendo: doutor, eu queria muito ir para o senhor, mas é muito caro. Eu já ouvi isso, né? Eu já ouvi isso acontecer. E o que é que eu falo? Ser caro ou ser barato é questão de prioridade. Olha só que coisa. Questão de prioridade. Como assim? Se você acha caro algo, é porque aquilo não é prioridade para você. Se você acredita que ir para um profissional, pagar um profissional comprometido e diferenciado é caro, e você acha que comprar, por exemplo, comprar um enxoval completo com quarto bonito é barato, e se de repente o seu bebê falecer dentro da barriga, com enxoval pronto, com quarto tudo programado, o que é que será caro e que é barato? Então eu quero essa reflexão. Eu falo isso para as mulheres o tempo todo. Eu quero essa reflexão. O que é caro para você, de repente é algo que não faz o mínimo sentido. O que é caro é algo que não me serve. Então as mulheres precisam ter a consciência que é importante, imprescindível investir em saúde, investir no melhor que você possa dar. Com certeza. Eu vejo pessoas com celulares, com iPhones, que dão 3 mil, 4 mil reais no iPhone, só que para escolher um médico, uma consulta de 200, 300 reais, um acompanhamento pré-natal de 3 mil, um parto de 4, 5 mil é caro. Conclusão, vai acontecer que muitas gestantes vão perder os seus bebês, porque estão acompanhando o seu pré-natal com profissionais que não têm comprometimento. E isso vira muito caro depois. Volto a repetir a frase que eu falei anteriormente. O barato vira caro. Então, escolha o seu profissional, o que você possa pagar. De preferência, se você sabe que vai engravidar, programe. Junte um dinheiro antes para você escolher o seu profissional, para estar acompanhando, para estar com suas vidas nas mãos deles, um profissional comprometido e diferenciado. Ok, estamos indo agora para uma das nossas últimas perguntas. E aí, doutor, você já teve algum exemplo de alguma gestante? Já aconteceu isso? Já passou por isso? Bem, eu lembro de algumas histórias e eu vou contar uma bem recente, que eu acompanhei até 1 mês ou 2 meses atrás, que é uma gestante que ela chegou para mim. Na primeira consulta, nós fizemos a primeira consulta, e lá no meu consultório eu tenho um programa que é um pacote do pré-natal, onde ela acompanha comigo desde o início até o final da gravidez e até o pós-parto.
E nós acompanhamos todo o processo de pré-natal, tanto as consultas, como também as ultrassonografias ela faz comigo. E na primeira consulta ela disse, eu vim aqui porque eu quero acompanhar todo o pré-natal com o senhor. E eu confesso que isso não é frequente. Infelizmente, o que mais acontece no consultório são pacientes chegando para mim e dizem, doutor, eu vim aqui porque eu estou sentindo isso. Ela estava acompanhando no pré-natal, normal, muitas vezes no posto, e por algum problema que aconteceu, ela vem para mim fazer uma ou no máximo 2 consultas. E isso não é o ideal. Mas eu fiquei surpreso e eu perguntei, por que você já quer acompanhar todo o pré-natal? Sabe o que ela me respondeu? É porque na gestação anterior eu tive uma perda, o meu bebê morreu dentro da barriga. E nessa gestação eu não quero que isso aconteça novamente comigo. Por isso eu quero fazer tudo certinho e quero acompanhar com o senhor. Conclusão, nós acompanhamos todo o pré-natal. No 8º mês começou a aparecer algumas alterações no pré-natal. Que eu vou dar um exemplo aqui, no caso dela, o que é que aconteceu? Aconteceu que o bebê estava diminuindo o líquido. Então, a placenta ficou o que nós chamamos de madura, num grau 3, e o bebê não estava tendo, a placenta não estava entregando muitos nutrientes para ele. Conclusão, nós fizemos um diagnóstico de uma insuficiência placentária, e aí nós fomos acompanhando mais de perto, semana a semana. E aí nós fomos acompanhando. Quando chegou com 38 semanas, ela estava com o que nós chamamos de oligodramia severa. O que é isso? O líquido está tão pouco que se demorar 2, 3 dias, o bebê pode morrer dentro da barriga. E neste momento, nós encaminhamos para a maternidade. Nesse mesmo dia, o colega que recebeu ela na maternidade entendeu e fez o parto cesariano naquele instante. Conclusão, deu tudo certo, foi bem sucedida, ela ficou muito feliz e grata. Ela me mandou mensagem agradecendo, né, pelo sucesso da gravidez. E o que é que isso me mostra mais uma vez? Se ela não estivesse acompanhando comigo o tempo todo de uma forma correta, poderia estar mais uma vez lamentando a perda de um filho tão esperado. Então esse é um exemplo que aconteceu comigo, mas que eu poderia citar muitos aqui, tudo relacionado à mesma coisa, né? Nessa questão da importância de acompanhar o seu pré-natal com um profissional comprometido e diferenciado. Doutor, para você, acompanhar o pós-parto da gestante é tão importante quanto acompanhar o pré-natal? O pós-parto também é muito importante, principalmente na primeira consulta depois que nasce. Nós precisamos ver, o bebezinho está amamentando? Como é que estão as mamas? Que há uma adaptação na questão da amamentação. A mama tem uma grande chance dela ferir, porque a mãe ainda tem que aprender a amamentar. Por isso, muitas vezes, a importância de se fazer um curso, dela entender como é o processo de amamentação. Infelizmente, as mães não aprendem, não estudam sobre gestação, não estudam sobre amamentação. E isso muitas vezes compromete. Ela tem o que a gente chama de mastite, uma infecção na mama, muitas vezes por uma besteira. E isso é importante ela retornar para o obstetra, para fazer uma consulta pós-parto, para a gente avaliar a mama, como é que está, quais são as dificuldades, quais são as dúvidas. E o profissional, esse comprometido e diferenciado, está preparado para orientar, para educar, para intervir, para tratar tudo isso, né? Então é de extrema importância a consulta também logo após o parto. Muito bem, muito bem. Bom, então, pessoal, estamos finalizando o nosso GestaCast, nosso primeiro GestaCast, né? Quero perguntar aqui agora, doutor, como você se sente compartilhando esse conhecimento para mais mulheres, para mais gestantes, mais futuras mamães, o que você está sentindo aí nesse novo projeto da sua vida?
Na verdade, esse é mais um projeto, que é o GestaCast, que é um podcast para a gente orientar, ensinar e ajudar mulheres e gestantes a ter uma gestação acima da média. Uma gestação saudável. E eu poderia dizer que eu gosto muito, uma gestação extraordinária, né? E eu me sinto muito feliz, porque agora eu abracei de uma forma bem intensa, contribuir com as mães, não só durante o meu consultório, mas sim para muitas mulheres que muitas vezes não têm condições de ir para se consultar comigo, ou mora longe, ou o deslocamento é difícil, e ela consegue aprender, e eu consigo ajudar ela mesmo longe, aonde ela esteja, seja onde ela estiver, a hora que ela estiver, através das redes sociais, através do YouTube, do Facebook, do Instagram, através da internet. Então me sinto muito grato por ter essa possibilidade de poder ajudar mais mulheres e muito feliz, né, de estar contribuindo nesse novo projeto que é o GestaCast. E aí, doutor, você tem algum recado, alguma mensagem final para a gestante que está nos assistindo agora? Eu tenho algumas mensagens para você que está me assistindo agora e que é gestante. Primeiro, se responsabilize pelo resultado da sua gestação. Não deixe que as pessoas, que o sistema escolha os profissionais que lhe acompanham. Se responsabilize pelo resultado da sua gestação. Com isso eu quero dizer que você é totalmente responsável pelos resultados que tem dela. Não deixe nas mãos de profissionais não comprometidos a sua vida e, mais importante, a vida do seu bebê. Muitas vezes seu bebê não pode, viu, Júnior? Não pode se defender porque ele está na sua barriga. É você que escolhe para ele. Já imaginou o seu bebê nascer com algum problema que poderia ser totalmente evitado? E quando ele crescer, ele vai lhe perguntar: mãe, por que eu tenho isso? Eu estudei que eu tive isso por um problema na minha gravidez, é verdade? E o que é que você vai responder para ele? Ah, filha, é porque eu não tinha dinheiro. Você acha que ele vai receber bem? Será que vale a pena? E ele merece isso? Só que é você que é responsável por isso. Não deixe sua gestação, o acompanhamento pré-natal nas mãos de outras pessoas. Outra coisa, escolha os profissionais melhores para estar lhe acompanhando. Para isso você investigue, pergunte às pessoas. Eu vejo as pessoas: ah, fulano é bom. Como é que você sabe que fulano é bom? Primeiro, pergunte às gestantes que acompanharam com ele. Olhe os resultados. Olhe se ele tem bons resultados, se ele não tem bons resultados. Olhe a índole dele. Olhe como ele é como pessoa. Eu vejo muita gente dizer assim: doutor, aquele fulano de tal, teoricamente ele é excelente, só que é uma péssima pessoa. Isso não vale, a pessoa tem que ser íntegra, tem que ser completa. Um ser humano, para ser bom, um profissional médico para ser bom, ele também tem que ser uma pessoa boa. Isso não distingue, não separa. Olhe como ele é como médico, olhe como ele é como pai, olhe como ele é como esposo, como esposa. Isso tudo vale a pena. Olhe como ele é como amigo, como profissional. Isso está totalmente relacionado a seu comportamento. Se ele se comporta de um jeito, em um lugar de um jeito, e se comporta em outro lugar de outro jeito, é porque tem coisa errada. Isso aí a neurociência explica muito bem isso. Então investigue, olhe as redes sociais, olhe se ele é daquele profissional que ajuda a gestante. Olhe se ele tem algum meio para contato direto com a gestante. Tem gestante que diz: doutor, olha só que interessante. Muitas vezes eu vejo gestantes que
fazem acompanhamento com outro profissional em outro lugar e me pergunta todos os dias nas redes sociais. Isso. E eu faço questão de responder. E eu pergunto a ela, por que você não conversa com seu médico? Esse detalhe. Sabe o que elas me respondem? Meu médico, eu não consigo conversar com ele sobre isso. Eu não tenho contato com o meu médico. Muitas vezes eu vejo gestante acompanhando todo o pré-natal com um médico e não tem o WhatsApp, não tem o contato do celular do médico. Tudo bem, eu respeito ele, mas isso aí é um pouco diferente, é meio estranho para mim. E você? Você quer o profissional que você esteja aberta para conversar com ele? Ou aquele profissional que é estrela? Que ele faz assim, ele não tem contato, ele não consegue conversar com você. Eu vejo profissionais que a gestante não pode nem perguntar a ele dúvida, que ele não responde. Não sei se é porque ele não sabe ou porque ele não quer. Só que tirar dúvida na gestação é imprescindível. Essencial. Eu vejo lá mulheres chegando, doutor, eu perdi líquido e eu fui informado que fosse para casa, esperasse 3 dias. E muitas vezes esses 3 dias, o líquido era o líquido da bolsa. Então com 3 dias, o bebê chega muitas vezes a óbito. E eu pergunto a ele, desde quando você está perdendo líquido? Mas, doutor, tem 3 dias. E por que não foi imediatamente para a maternidade e para o hospital? Ela diz, que eu perguntei e disseram que era normal isso. Que voltasse no outro dia. Olha que coisa. Então esse profissional não estava comprometido com você. Então a última mensagem é, escolha o profissional melhor que você possa fazer, que você possa pagar. Um profissional comprometido e diferenciado. Não escolha por preço. Escolha pelo resultado que ele gera. Muitas vezes você pega, profissional é baratinho, uma consulta é baratinha. Chega lá, você não tem o resultado que você deseja. Então o barato, mais uma vez, a frase, o barato custa caro. Quantas vezes eu vejo lá no meu consultório, doutor, eu vim aqui, fiz ultrassom em outro lugar e não consegui, não prestou. É da boca das clientes que eu ouço isso. E ela chega lá e diz, o seu é até mais barato, porque eu consigo, eu tenho o que eu desejo. E eu paguei lá e perdi meu dinheiro. Então preste muita atenção e pense muito nisso. Essa era a mensagem que eu queria dar para gestantes que estão acompanhando, que viram esse episódio do GestaCast, o nosso primeiro episódio, que virão muito mais. Então muito obrigado, doutor. Para quem não sabe, como o primeiro episódio, eu sou Meus Alex Júnior, eu sou filho do Dr. Meus Alex e estou aqui auxiliando ele tanto no podcast quanto nas redes sociais. Então assim, venho pedir aqui para você que está nos assistindo até agora, obrigado por sua audiência. Curta, se você estiver no YouTube, compartilhe para outras pessoas. No Facebook é a mesma coisa. Nós temos conteúdo todos os dias no nosso Instagram, Facebook, Story respondendo dúvida, Direct, enfim, estamos aqui para tudo que você quiser, beleza? Muito obrigado, até o próximo vídeo. E outra coisa que eu queria concluir, Júnior, é que dê sugestões. Coloque lá, comente. Eu queria saber sobre isso, que é tirar uma dúvida, que isso aí nos ajuda a ajudar você, tá bom? Então era isso, muito obrigado e até o próximo vídeo. Exato, sua dúvida pode estar no próximo GestaCast. Muito obrigado, até o próximo vídeo.